Olá pessoal, bacana? Pessoal aí colado no Monster no Brasil inteiro, né? Talvez até fora do país aí, as pessoas estão se preparando. Estamos aí mais uma vez para ajudar você aí na sua preparação na carreira aí policial, certo? Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Ednei. Tá legal? Meu nome é Ednei e eu vou trabalhar com vocês aí o direito penal, de um modo geral, direito penal, e também o direito processual penal, vou abreviar aqui o CPP, tá legal? E também vamos falar sobre as leis extravagantes, tá legal? De um modo geral, sempre ligado ao direito penal, isso é importante. Mas hoje, especialmente, nós vamos fazer uma revisão para o pessoal aí que está se preparando para o concurso público da Polícia Civil do Estado da Bahia. Um abraço aí para os baianos, né? Você que está se preparando para ir prestar o concurso na Bahia, de todo o Brasil, né? Sabemos que as pessoas vão de outros estados, faz parte, e vão lá prestar o seu concurso. Então hoje nós vamos ajudar você aí dando uma revisão das matérias, da disciplina, especificamente a lei orgânica, tá pessoal? Será uma revisão exclusivamente da lei orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, tá legal? Então você que está se preparando aí para o concurso público, para escrivão da Polícia Civil da Bahia, cola aqui no Monster, tudo nosso, tudo vai dar certo, tá legal? Então hoje nós vamos estar falando sobre a lei orgânica, tá legal? Lei orgânica, ou seja, para quem já sabe, ótimo. Para quem não sabe o que é a lei orgânica, ela rege, ela traz as diretrizes que vão balizar o servidor público da Polícia Civil do Estado da Bahia, tá bom? Separei para vocês aqui, ela é a lei 11.370. Desculpa aí, pessoal, a garganta um pouco irritada, tá? A lei 11.370 de 4 de fevereiro de 2009, /4. Tá legal? 4 de fevereiro, /9, pessoal, desculpa. Tá bom? Pessoal, é muito importante que você não se esqueça de uma coisa. Eu gosto sempre de repetir exaustivamente isso que eu vou dizer para vocês. Você que está se preparando para um concurso público, você tem que entender o seguinte, olha aqui, olha o tamanho da fila das pessoas que querem ser aprovadas em um concurso público, ou seja, é uma fila infinita, ela é gigantesca, imagina, são várias pessoas que buscam estabilidade no emprego, né, para que ele possa se planejar financeiramente, ou seja, se eu passar nesse concurso, salário X, quanto tanto tempo eu vou ter isso, ou seja, excelente. Só que tem um detalhe, as pessoas elas acham que basta querer e elas vão ali, né, na maré, está todo mundo indo para lá, eu vou também, mas não basta, olha aqui, agora essa aqui é a fila dos que realmente estão se preparando, tá vendo? Essa fila tracejada de cima é os que querem, essa de baixo se estão se preparando. Se preparar, o que é? Buscar o conhecimento. Se preparar é estabelecer uma conexão daquilo que você pretende ter, certo? Ligando ao que você tem agora, para que você possa formar o seu conhecimento, para que então, no momento da prova, você possa colocar em prática e fechar tudo e arrebentar, certo? Então, essa preparação, olha aqui, essa preparação, eu tenho alguns amigos que são policiais e tem um que é escrivão, a esposa dele também é escrivã da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e eles me explicaram como eles fizeram para buscar essa aprovação. A preparação, ela envolve o que, pessoal? Olha, deveria nem estar falando isso para você, né? Mas eu quero falar para que você entenda. A preparação envolve renúncia. Poxa, professor, já bateu pesado aqui no início da aula da revisão. O que é renunciar? Renunciar talvez um final de semana para você pegar uma aula, para você estudar uma lei, para você
buscar um conhecimento, para você participar de um podcast, para você buscar um conhecimento com alguém que já está na prática, é isso, certo? Então você vai renunciar aqui, um final de semana. Poxa vida, renunciar um fim de semana de praia, né, pessoal? Isso é importante. Você vai renunciar um final de semana de praia, renunciar um final de semana de barzinho, essa semana não vou no barzinho não, porque eu vou fechar uma questão, vou estudar uma lei e tal, e vou trocar uma ideia com alguém da área, é isso, certo? Preparação exige também o quê? Entrega, é se entregar, é mais ou menos assim, eu quero ser e vou lá buscar. É isso que eu quero, eu vou lá buscar, né? Aqui eu quero mandar um abraço aí para um amigo nosso aí, o Yuri, né, pessoal? De Minas Gerais, um menino que eu conheci, garoto, chamado aí para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Um abraço para ele, professor aqui do Monster também, entendeu? Então isso é muito importante. Advogado também, professor do Monster, agora está indo lá para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então veja bem, são coisas que você está ao seu alcance. Olha, renunciar, se entregar, né? Se entregar. É isso que eu quero, vou lá e vou fazer e pronto, é possível. E depois é simples. Depois de aprovado, colher os resultados, certo? Então não se esqueça, não basta estar nessa fila de querer, tem que estar na fila da preparação. Já que estamos numa revisão, vou aumentar essa linha aqui para você entender, da preparação. Essa fila, eu vou apagar aqui, essa fila da preparação, pessoal, é uma fila bacana, porque ela é uma fila única, que uma vez você estando nela, você não será vencido. Todo mundo que estiver na fila da preparação será realmente aprovado no concurso público para que ele se propôs a fazer e buscar a aprovação. Por quê? Vou dar um exemplo. Suponhamos que você é esse aqui, Esse aqui é você na fila da preparação. Olha quantos estão na sua frente. Mas não se esqueça de uma coisa. Essa fila, todos que estão aqui estão se preparando. E eles estão, eu digo para você, preparado para aquele concurso específico. Por quê? Vai chegar uma hora que esse cidadão aqui, essa pessoa que está na frente, ele vai ser aprovado e vai assumir a vaga, porque o concurso era dele, a prova era dele, ele foi lá, fechou e tal. Esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa. Olha aqui, se você está aqui, se você não sair da fila, é questão de tempo. Vai chegar a sua vez e você continua se preparando. Esse vai sendo aprovado e assumindo a sua vaga na administração pública, esse aqui, olha para você ver. Essa galera estava na sua frente, agora não está mais, agora olha aqui, Tá chegando a sua vez, esse vai assumir, 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 pronto. Você é o primeiro da fila da preparação. Então eu digo para você o seguinte, não saia da fila da preparação, não desista, sabe, vai somando, buscando conhecimento, sabe, vai trocando experiência, estudando e vai chegar a sua hora, tá legal? A vantagem dessa fila aqui é que todos que estiverem nela serão aprovados, legal? Então não saia da fila da preparação que vai dar tudo certo para você, tá bom? Pessoal, em se tratando da Polícia Civil, nós sabemos que ela tem a sua organização de forma orgânica, ou seja, existe uma lei orgânica, né? Por ser da Bahia, então isso aqui é uma lei, óbvio, que é para a Polícia da Bahia. Ela vai reger aqui a galera da Bahia, com toda certeza, né? E por óbvio, não pode ser de outro estado. Então é preciso ter essa lei orgânica, por quê? Porque a lei diz o seguinte, lei especial revoga a lei geral. Nós temos o Código Civil, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, né? E por óbvio também os seus códigos processuais, civil e também penal. Então observa para você ver, só que isso aqui é uma lei que nós chamamos de lei genérica, pode ser entendida assim, é uma lei genérica.
Se você buscar o Código Penal, você vai ver que traz alguma coisa sobre a organização da polícia, suas maneiras de trabalhar, como vai ser prestado o serviço da polícia, o inquérito policial, como se dará as atividades nas secretarias, especialmente dos fóruns, né? Mas nós precisávamos de uma lei especial, então daí a necessidade da lei orgânica. Então a lei orgânica, em se tratando de disciplinar a atividade policial da Bahia, ela será regida pela Lei 11.370. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre, o artigo 1º diz assim: esta lei organiza a Polícia Civil do Estado da Bahia. Ela define a sua finalidade e competências das unidades e órgãos que a compõem, dispondo sobre a carreira de delegado de Polícia Civil e demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia. Olha para você ver. Aí você tem que entender, nós estamos dando uma revisão para os escrivães, para o concurso público de escrivão da Polícia da Bahia. O escrivão, ele compõe a Polícia Civil da Bahia? Sim. Então ele também é regido por esta lei, que é a Lei 11.370. E também as demais carreiras. O artigo 2º diz: a Polícia Civil do Estado da Bahia, unidade integrante da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, passa a ser órgão em regime especial de administração direta, subordinada à referida secretaria, tendo sua organização, estrutura, competências, normas de funcionamento e atividades funcionais de seus membros estabelecidas em ato regulamentar próprio. Lei 11.370, certo? Próprio, aprovado mediante decreto do governador do estado e sua supervisão e controle far-se-ão pelas disposições previstas no artigo 4º da Lei 2.321, de 11 de abril de 1966, certo? Então vamos lá, o artigo 3º, ele trata justamente do que? Dos princípios da Polícia Civil do Estado da Bahia, artigo 3º. Observe para você ver. São princípios institucionais da Polícia Civil do Estado da Bahia. Nós vamos enumerar todos eles, tá? Cola aí para você entender. Então vamos lá. Artigo 3º. Primeiro, diz o quê? A legalidade. Inciso 1º, trata da legalidade. Legalidade. Pessoal, o que você entende por legalidade? Você precisa ter autorização do Estado para atuar. Então, um dos princípios que rege a Polícia Civil do Estado da Bahia é o princípio da legalidade, ou seja, está dentro da lei, é legal, um ato perfeito, então precisa ser regido por este princípio, o princípio da legalidade. Aqui também você pode entender por legalidade o quê? Analisa, para você ver. Ou seja, a Polícia Civil do Estado da Bahia tem que agir estritamente dentro da lei. Dentro da lei. Certo? Aí diga-se, entenda-se por lei. A Polícia Civil, ele é uma polícia ostensiva? Aí já vai a primeira dica para você que vai prestar concurso público, tá? Pode cair lá na sua prova objetiva. A Polícia Civil do Estado da Bahia é uma polícia ostensiva? Ou ela é uma polícia administrativa? Ou ela é uma polícia judiciária? Opa! São questões. Aí você tem que entender o quê? A Polícia Civil do Estado da Bahia, ela é o quê? Ela é uma polícia judiciária. Ou seja, ela não é uma polícia ostensiva. Polícia ostensiva é a polícia militar, é a polícia municipal, né? Uma polícia ostensiva. Podemos também até hoje levar esse entendimento para a polícia penal, a polícia que age com ostensividade, se preciso for.
né? Em que pese a Polícia Civil também ter legalidade e autonomia para conduzir seus atos, investigações, mas ela não é uma polícia ostensiva. Então, muito cuidado, se cair na sua prova lá, você que vai prestar concurso público para escrivão da Polícia da Bahia. A pergunta, a Polícia Civil da Bahia é uma polícia ostensiva? Você vai dizer que não, porque ela é uma polícia judiciária, certo? Isso é fato. Aí tem uma pegadinha, porque os atos da Polícia Civil são atos judiciais. Olha a pegadinha, a banca pode te pegar lá também. Os atos da Polícia Civil são atos judiciais ou administrativos? Aí muda. Porque os atos das polícias civis, atos policiais, diga-se civis, né? Eles são atos administrativos. Aqui você pode responder tranquilamente, tá legal? São atos administrativos. Administrativos. Porque eles servem de subsídio para os atos judiciais que serão realizados posteriormente, né? Vem através de uma ação penal, uma queixa-crime, uma sentença judicial que virá depois que for realizado os atos administrativos. Tanto aqui já vai uma dica para você, 0800, tá? O inquérito policial, ele é dispensável. Olha para você ver. A Justiça, o Ministério Público pode simplesmente dispensar o inquérito policial para apresentar uma denúncia em uma ação penal diante da Justiça, tá? Então, um dos primeiros princípios da Polícia Civil do Estado da Bahia é atuar dentro da legalidade, tá legal? Não se esqueça disso. Vou apagar de novo para a gente falar do segundo princípio. Você que quer ser policial, não é bacana ser policial? O escrivão é um policial? Claro que é, compõe, né? A Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, veja bem, o segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Segundo o inciso, é o princípio da impessoalidade. Tá legal? Princípio da impessoalidade. Pessoal, entende-se por princípio da impessoalidade o quê? Que a Polícia Civil do Estado da Bahia tem o dever de tratar a todos com igualdade. Igualdade. Ela não pode ser pessoal. Igualdade. Ela tem que agir da mesma forma que ela tratar um, ela tem que tratar o outro. Os mesmos atos, o mesmo empenho, os mesmos esforços, as mesmas energias usadas pela Polícia Civil do Estado da Bahia para se investigar um crime contra um empresário, contra um artista famoso, que tem muito na Bahia, se vier a ser vítima de um crime, ela tem que empregar as mesmas energias para a pessoa mais simples, que se for morador da Bahia ou tiver de passagem por lá, seja brasileiro ou estrangeiro, naturalizado ou não, não importa. Um dos princípios da Polícia Civil, que está previsto no inciso 2 do artigo 3º da Lei Orgânica, é princípio da impessoalidade, igualdade, né? Não pode haver distinção, visando sempre o quê? Com esse princípio, o interesse público. Pessoal, imagina você, como cidadão que paga seus impostos, né? Vê a polícia da Bahia, ou qualquer outro estado que seja, tratando com diferença um cidadão e outro. Seja porque ele é famoso, seja porque ele tem um poder aquisitivo melhor, né? Então você vai se sentir aborrecido, chateado. Você vai se sentir desprezado pelo Estado. Então, um dos princípios do artigo 3º, que rege a Polícia Civil do Estado da Bahia, é o princípio da impessoalidade, porque deve trazer e tratar todos com igualdade, visando sempre o interesse público. Tá legal? Então, fique ligado. É muito importante. Vamos para o terceiro princípio. Às vezes, pessoal, dá uma impressão, né? A gente vê na televisão, nas redes sociais, na mídia de um modo geral, alguns casos que saem na mídia, né? A gente está vivendo aí
épocas de redes sociais, todo mundo tem um celular na mão e as coisas bombam rapidamente. Então as pessoas ficam sabendo de tudo. Então tem um crime que tem mais repercussão. Então a Polícia Civil, não é que ela está dispensando mais energia para aquele caso, é porque aquilo, por dar mais repercussão, está em evidência. Mas os outros processos também, as outras questões administrativas da Polícia Civil, os outros atos, procedimentos, eles estão em andamento normalmente. Até porque, pessoal, não pode privilegiar um ato na frente do outro. Ou seja, tem coisas que devem sim ter uma celeridade. Por exemplo, uma pessoa é presa em flagrante por um crime de estupro, de assassinato, de tráfico de drogas. Ok, vamos agilizar. A lei estabelece lá no Código de Processo Penal, no Código Penal, prazos para que isso ocorra. Agora, a pessoa foi conduzida pela Polícia Militar, ou até mesmo pela Polícia Civil, e lá ele assinou um TCO e foi embora, quer dizer, não é tanta prioridade. Aquilo vai para um segundo momento de prioridades da polícia. Então nós temos que entender isso, tá legal? Outro princípio bacana é o princípio da moralidade. Deixa eu ver aqui qual o tempo que nós temos aqui. Beleza, temos mais alguns minutos, né, pessoal? Está no inciso 3º do artigo 3º, é o princípio da moralidade. 1, 2, 3. Esse princípio aqui, pessoal, ele é um princípio também constitucional, tá? Aqui deram um Ctrl+C lá na Constituição e trouxeram para cá. Os atos da administração pública, no artigo 37 da Constituição, fala disso. Tá legal? São regidos pela moralidade. Tem muita coisa que não é ilegal, não tem uma tipificação, mas é imoral. Então, um dos princípios da Polícia Civil do Estado da Bahia é o princípio da moralidade. O que é a moralidade? É aquilo que tem que ser preservado por todos, especialmente pelo pessoal que compõe a Polícia Civil. Aqui entende-se uma coisa, se cair na sua prova lá, imagina a seguinte pergunta: foi aberto um procedimento administrativo para se investigar a conduta do policial civil, do delegado, do escrivão, do investigador, enfim, que pertence aos quadros da Polícia Civil da Bahia, por ele estar andando na rua embriagado. Qual o princípio que ele feriu? Ele feriu o princípio da moralidade. Um dos princípios da moralidade. É muito interessante essa situação. Outra coisa também, imagine a manchete lá na polícia, no estado da Bahia, no jornal de circulação: foi preso no motel acompanhado de uma garota de programa ou de uma menor, o agente da Polícia Civil tal. Qual o princípio que ele infringiu? O princípio da moralidade, certo? Ele infringiu esse princípio. Então a gente precisa observar. Então a lei se preocupa muito, a lei que estruturou a Polícia Civil da Bahia, em guardar o princípio da moralidade. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então não deixa de gravar bem isso aí, tá legal? É importante para que você entenda o que são os princípios da Polícia Civil do Estado da Bahia. Legal? Vamos lá, pessoal, continuando aí a nossa aula. Paramos no princípio da moralidade, certo? Abordamos. Vamos continuar aqui. Estava dando uma olhada ali, pessoal, escrevi o Bahia errado ali, corrigi agora, tá? É a dinâmica da aula. Pessoal, então o quarto princípio do artigo 3º, ele fala que a Polícia Militar, da Polícia Civil da Bahia, ele é regido pelo princípio da eficiência. Eficiência. Legal? Eficiência. O que é eficiência, pessoal? É a questão de praticar o maior número de atos possível dentro do menor espaço de tempo. Isso é ser eficiente, né? Se cair lá na sua questão de prova, a Polícia Civil do Estado da Bahia, um dos princípios dela é eficiência, com certeza. Ser eficiente, para não perder tempo, para fazer tudo com cuidado, para não ter que se praticar depois os mesmos atos, tá legal? Então esse é um dos princípios. Outro princípio é a hierarquia funcional.
hierarquia funcional. Gente, isso aqui é extremamente importante, tá legal? É o quinto princípio, é o princípio da hierarquia. Hierarquia. Tá legal? O que é o princípio da hierarquia? Gente, imagina para você um navio de guerra, diga-se um porta-aviões, tem lá 1.000, 2, 3, 4, 5 mil militares embarcados. Imagina se isso não tiver hierarquia. Imagine esse navio agora no estado da Bahia, que é o estado, o navio é o estado, não é verdade? E os militares, ou seja, as pessoas que estão ali são todos os policiais civis, os membros da Polícia Civil do estado da Bahia. Imagine se esse grande navio não tiver uma hierarquia, vai virar uma bagunça total. Então, um dos princípios da organização da Polícia Civil da Bahia é o princípio da hierarquia. Aí diga-se, ou seja, nessa ordem, ó, certo? Ou seja, o de baixo vai sempre entender que o de cima exerce autoridade administrativa, pessoal. Tá legal? Isso não tem nada a ver com a vida pessoal, com a vida privada de ninguém. São atos que devem observar a hierarquia administrativa, ou seja, esse responde a esse responde a esse responde a esse e esse responde a esse. Professor, isso é o óbvio, é o básico. Parabéns para você que sabe. Mas para aquele que não sabe, agora ele não pode dizer que não sabe mais. Ele não sabia, porque agora ele sabe. Aqui no Monster, a gente não deixa passar nada batido, tá legal? Princípio da hierarquia. Vamos agora para o sexto princípio. Qual é o sexto princípio? É o princípio da disciplina funcional. Opa! Disciplina funcional. Pessoal, imagine uma empresa que não tem disciplina. O que é disciplina? É aquilo que deve ser feito, praticado de uma certa forma. Entende-se por disciplina o quê? Ser formal. Ou formalidade, né? Vamos dizer aqui melhor. A formalidade. Né? Ser disciplinado é ser formal. Ser disciplinado também é ser o quê? Observador. Olha que interessante. Observar. Ser disciplinado é saber. Olha aqui, isso aqui é importante. Saber o seu lugar. O seu lugar no barco. Legal? Imagine esse mesmo porta-aviões, como eu estava dizendo para você. 5.000 homens, cada um tem a sua função. Tem um cara que é o artilheiro, que fica lá nas armas para defender o navio contra algum ataque. Tem um cara que fica lá embaixo nos mísseis, controlando os mísseis, os torpedos, né? As bombas. Tem um cara que é o piloto, que pilota as aeronaves que ficam ali no convés para defender o navio e atacar. Tem um cara que cozinha, o cozinheiro. Então, a disciplina funcional é extremamente importante. Aqui, para resumir, eu diria assim, ó, em letras claras. Cada um, adivinha? Cada um em seu quadrado. Em seu quadrado, certo? Ó, cada um em seu quadrado. Então, a disciplina funcional, que está previsto no inciso 6º do artigo 3º da Lei Orgânica, estabelece que a Polícia Civil obedecerá à disciplina funcional dos seus membros, né? E se alguém quebra a disciplina, aí você já sabe, né? Com certeza sofrerá a sanção. Legal? Vamos apagar aqui. Bora para frente. Beleza, vamos continuar. Tudo certinho. Então agora nós temos o inciso 7º da lei.
ele estabelece que um dos princípios é a unidade de doutrina e a unidade técnico-científica aplicados à investigação policial. Pessoal, o que é isso aqui? Unidade. Unidade. Certo? A unidade de doutrina e a unidade técnico-científica. A unidade de doutrina. Imagina, cada cidade, cada município do estado da Bahia, eu acredito que assim como em outros estados, infelizmente não contam com os trabalhos de um delegado titular, né? Muitos com certeza não tem nem delegacia. Mas vamos partir do princípio que cada município do estado da Bahia, ele tenha um delegado, né? Ele tenha lá um delegado. Agora você imagina, são vários municípios. Imagine se o município A tem um delegado que aplica uma certa doutrina, que é um ensinamento, e o outro de outro município, do município B ou D, aplica outro. Então, é proibido. A lei não permite. Ou seja, o mesmo que o delegado do município A, a mesma forma que ele usa na sua investigação, inclusive os atos técnicos científicos, né? Aqui diga-se perícias, né? Perícias. É claro que sempre tem aquele feeling pessoal de uma pessoa para outra, mas em regra a Polícia Civil ela vai obedecer à unidade de doutrina. É mais ou menos assim, o que vale no estado A, o que é aplicado no estado A e o que não é no município A, no município B, é a mesma forma, em linhas gerais, tá legal? Então é isso, se cair na sua prova, a Polícia Civil do Estado da Bahia, ela observa a unidade de doutrina ou não? Você vai botar lá, sim, ela observa. Inclusive nos atos técnicos, científicos também. Ou seja, o mesmo que o perito do município A faz e tem à disposição, o do município B também deve fazer e ter à disposição. Tá legal? Obedecendo o princípio da igualdade, da impessoalidade, tá legal? Então é isso. Vamos lá, vamos avançar rapidamente. Agora vamos para o inciso 8º, que diz que a Polícia Civil do Estado da Bahia tem como princípio a interdisciplinaridade da investigação. Isso aqui eu vou escrever porque é um quebra-língua, tá? Vamos lá? Interdisciplinaridade. Que palavrão, hein? Interdisciplinaridade. Meu Deus. Interdisciplinaridade da investigação. Se você me perguntasse assim, professor, o que o senhor me sugere para ir para essa prova? Eu diria para você observar esse princípio, tá? De todos, eu acho que esse é o que está mais fadado, com certeza, a ser cobrado, tá legal? Se tratando de princípio, eu acredito que é esse. Esse princípio da interdisciplinaridade da investigação, o que é isso? Isso aqui envolve o quê? Relações, né? Relações, princípio entre o quê? As pessoas? Não, entre as disciplinas. Entre as disciplinas. Inciso 8º do artigo 3º da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, ela é regida pelo princípio da interdisciplinaridade da investigação. Relações entre as disciplinas. Disciplinas do quê? Em linhas gerais, disciplinas investigativas. A Polícia Civil trabalha nessa área. Investigativas.
investigativas. É isso, em linhas gerais. É aquele policial que troca ideia com outro, que busca aplicar na sua investigação, no seu trabalho, trazer ciências, né, ramos de ciências, de conhecimento de um modo geral, para aplicar no caso concreto que ele está trabalhando. É um dos princípios. Aqui eu diria que também nós podemos caracterizar esse princípio como o princípio da liberdade. Eu diria, da liberdade de busca. Tem uma autoridade policial, aqui eu digo o investigador, o caso do delegado, né? São as pessoas que estão na linha de frente. O escrivão, ele cuida mais da área técnica, da área administrativa da Polícia Civil. Como o nome diz, ele é o escrivão. Vai colher depoimento, vai realizar os atos da autoridade policial na pessoa do delegado, vai receber também ofícios do Ministério Público, Defensoria Pública, dos juízes de um modo geral, dos tribunais superiores e por aí vai, da defesa técnica, diga-se advogados, né? Então ele vai despachar, ele vai atuar nessa área. Então ele tem essa possibilidade, dessa liberdade de buscar o melhor para a realização dos atos da sua área ali, do seu trabalho, para que aquele ato que ele está trabalhando, diga-se um inquérito policial, de investigação talvez de um homicídio, de um crime contra a vida ou contra a propriedade, né? Para que aquilo se realize. Então isso, as relações entre as disciplinas, é a liberdade que o perito tem, que o delegado tem de convocar especialistas em uma determinada área para ajudá-lo naquilo que ele está tendo dificuldade, né? Trocar uma ideia talvez com um psicólogo, talvez com um engenheiro, com um policial militar, com um físico, com um químico, né? E por aí vai. Então a interdisciplinaridade da investigação, ela é a relação das disciplinas, que com certeza envolve pessoas. Então isso é importante, tá legal que você guarde. Então vou apagar aí, para a gente ir para o próximo princípio. Pessoal da Bahia, cola aí, hein, pessoal. Não saia da fila. Não saia da fila. O próximo inciso, o próximo princípio é o princípio da Olha lá. Vamos lá. Princípio da indelegabilidade das retribuições. Indelegabilidade das funções. Pessoal, o que é isso? Significa que se você é um escrivão da Polícia Civil da Bahia, você não pode delegar a sua função para outro. Você não pode pedir ao seu colega que é investigador para fazer o seu trabalho. Investigador. Ah, mas é só ouvir. Mas o ato da polícia, ele é um ato formal, deve obedecer à formalidade. E as manifestações do escrivão, elas têm que ser o quê? Apócrifas. Ou seja, devem ser assinadas pelo titular do cargo, assinadas pelo titular do cargo, sob pena do quê? Nulidade. Imagina, um inquérito, uma prisão em flagrante que foi ratificada pelo investigador. É um ato nulo. Por quê? Porque quem tem atribuição de ratificar a prisão em flagrante é apenas o doutor delegado. Olha aí. Então, o delegado, ele não pode
delegar as suas atribuições para outro. Ele tem que analisar, assim como o escrivão, assim como o investigador. Tá legal? Então, um dos princípios da Polícia Civil da Bahia é o princípio da indelegabilidade das atribuições funcionais. Aqui você tem que entender claramente, tá, pessoal? Isso aqui é estritamente nas funções. Você não pode confundir. Imagine lá na sua prova, a banca cobra de você dizendo assim: olha, o escrivão de polícia, ele pediu ao seu colega investigador para, num dia de folga, levar o seu carro na oficina mecânica. Professor, isso pode cair? Claro, é para desestabilizar você. Vai cobrar assim, qual o princípio que ele quebrou? Aí você que estudou os princípios da ilegabilidade, o cara da banca entra na sua cabeça e diz assim: opa, as funções de um outro não pode fazer. E quem disse que o colega não pode fazer um favor para o outro? Não é disso que está falando. Então tenha muito cuidado. Então você simplesmente vai estar lá, é verdade, ele agiu corretamente, ou ele agiu incorretamente. Não, ele agiu corretamente, não está falando do princípio da ilegabilidade das funções. Isso é exclusivamente das funções. O escrivão não pode pedir ao investigador para ouvir uma testemunha e ratificar a sua assinatura, assim como o delegado não pode também fazer o trabalho do escrivão e ratificar ali as suas funções, porque são funções indelegáveis, não pode ser delegada. Fechou? Então não se esqueça disso, tá bom? Então vamos para o próximo princípio. Rapidamente. Legal? É o princípio 11 aqui, ó. Beleza, inciso 11, a proteção e a promoção dos direitos da dignidade da pessoa humana. Aqui leia, artigo 5º da Constituição Federal de 88. Tá legal? Isso aqui é exclusivamente sobre a Constituição Federal. A proteção e promoção dos direitos da dignidade da pessoa humana. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você o seguinte: imagine se a banca te cobrar nessa linha que eu vou colocar para você. Olha, o investigador de polícia do município tal, da Bahia tal, ele agiu de forma desumana contra um preso. Imagina, contra um preso. Um exemplo, contra um preso. Ele responderá de forma objetiva? Com certeza. Ele responderá por qual crimes? Artigo 136. Artigo 136 do Código Penal. O agente público que tem sob sua guarda alguém e ele comete crimes de tortura, de expor alguém a sua dignidade, a sua dignidade humana, ele não respeitou, ele cometeu um crime de maus tratos. Então a pergunta é: o agente policial civil da Bahia, se cair na sua banca, ele comete que tipo de crime? Sem dúvida, ele comete o crime do artigo 136 se ele não obedecer e não promover a dignidade da pessoa humana que está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Tá legal? Então fique aí essa dica para você, não se esqueça, tá bom? Um dos princípios da Polícia Civil da Bahia é promover o princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? E por fim, nós temos, vou até botar por baixo aqui, o inciso 12. Um dos princípios é a autonomia na execução da atividade policial. Autonomia. Olha que legal. Autonomia policial. Gente, isso aqui é um dos princípios mais importantes que a polícia pode ter. Isso aqui garante a não ingerência. Não ingerência. Que também você pode entender aqui como não
interferência de quem quer que seja, em que pese alguns cargos dentro da estrutura da instituição policial da Polícia Civil ser um cargo político, por indicação, por exemplo, se você ver na frente aí, você vai ver quais são os órgãos da Polícia Civil, tá? A partir do artigo 8, você dá uma olhada lá, você vai ver que são cargos de indicação do próprio governador do estado, que é o chefe da Polícia Civil de cada estado. Mas dentro da instituição, nós estamos falando da chefia lá em cima, da questão administrativa, meramente. Por quê? Nas questões funcionais, cada um tem a sua autonomia policial. É mais ou menos assim, um crime ocorreu, presta bem atenção, ocorreu um crime na cidade de Salvador, um crime de homicídio. Quem é o responsável para investigar esse crime de homicídio? O delegado de Polícia Civil, de onde? Da Bahia, da cidade de Salvador, certo? Aqui, ó, ele é o delegado competente. Agora veja bem, alguém pensa assim, não, nós vamos levar esse caso da Bahia para o delegado lá da cidade de Belmonte. Belmonte é uma cidade que todo mundo conhece na Bahia, eu tenho certeza, mas menos conhecida. Então vamos falar de um município mais conhecido, Teixeira de Freitas. Tá legal? Nós vamos tirar a competência desse delegado de Salvador com a sua equipe de investigadores, né, o chefe de investigação lá com os seus homens, e vamos levar para o delegado com a equipe de investigação de Teixeira. É possível? Pelo princípio da autonomia policial, não. Não pode. Até porque foge a competência, não vai dar certo. O delegado de Teixeira de Freitas, ele vai concluir o inquérito e vai remeter para onde? Para o juiz criminal de Teixeira ou de Salvador? De Salvador. Entendeu? Local do crime. Competência. Certo? Então, pelo princípio da autonomia policial, é impossível deslocar uma investigação que está sob competência de um delegado para outro delegado, porque um dos princípios é a autonomia. Ele não pode sofrer ingerência, não pode sofrer interferência, porque ele está ali e ele tem que resolver o problema. Tá legal? Então é isso, pessoal, não se esqueçam, é importante você observar aí os princípios que regem a Polícia Civil do Estado da Bahia. Não se esqueça disso de maneira alguma, tá legal? Nós vamos entrar agora nas atribuições privativas do escrivão da Polícia Civil. Já, certo? Vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Está previsto no artigo 51 da mesma lei, da lei orgânica. Tá legal? Diz que são atribuições privativas do cargo de escrivão de Polícia Civil do Estado da Bahia. Artigo 51. Que nós vamos trocar agora o artigo 53 pelo 51. Artigo 51. Legal? Rapidamente. Vamos lá. Inciso 1. Lavrar os atos de inquéritos policiais, termo circunstanciado de ocorrência e outros procedimentos legais, contribuindo na gestão de dados, informações e conhecimento. Presta bem atenção. Atribuições privativas. Escrever aqui. Privativas. O que quer dizer isso aqui? Ele é insubstituível. 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 Outro não pode fazer por ele. É ato privativo, lavrar os atos do inquérito. Quais são os atos do inquérito? A oitiva das testemunhas, a oitiva do acusado, as manifestações do advogado de defesa, do defensor público, se ali estiver, a vítima, o conduzido, né, acusado, conduzido,
o condutor da ocorrência, seja ele policial civil, policial penal, policial militar, policial federal, policial rodoviário federal, acontece muito, né? Nas rodovias federais, a polícia rodoviária, ela se envolve em alguma ocorrência, conduz para a delegacia de polícia civil para que os procedimentos sejam praticados ali. Então, lavrar os autos do inquérito, assinar termos circunstanciados, lavrar os atos do inquérito, termos circunstanciados de ocorrência e outros procedimentos legais, contribuindo na gestão de dados, informações e conhecimento. É uma eterna busca, isso aqui, ó, contribuir, pode resumir tudo isso aqui, contribuir para o conhecimento da polícia. Pessoal, aqui eu digo para você o seguinte, o escrivão, ele é a pessoa depois da polícia militar que vai ter contato direto com o conduzido. Então ele vai colher o depoimento, vai praticar aquilo que o delegado acha que precisa fazer, o delegado vai determinar talvez uma diligência, vai determinar um exame, uma perícia, né? Então tudo isso vai partir do trabalho do escrivão. O escrivão também, ele vai fazer o quê? Ele vai expedir, mediante requerimento de interessado e despacho da autoridade policiais, de certidões e translados. Tudo. Aqui você entende por certidões, essas coisas, eu digo para você em linguajar simples, recibo. Recibo. O que é isso, professor? Recibo. Imagine, a polícia militar, ela conduz uma ocorrência, alguém é vítima de um roubo e alguém é preso lá pela polícia militar e ele é conduzido para a autoridade policial. Então esses atos, eles vão ser praticados lá pelo escrivão, que vai passar um recibo que recebeu dos policiais militares aquele conduzido, aquele bem, né, um celular, um carro, uma motocicleta, tem que passar recibo para a polícia militar. Isso são os atos formais que envolvem a carreira policial, especialmente a função do escrivão de polícia, tá legal? Emitir recibo, entenda-se por isso, por recibo, certidões. Zelar pela guarda de papéis, documentos, procedimentos, olha aí, armas e munições sob sua responsabilidade e de objetos e instrumentos apreendidos vinculados aos procedimentos policial referidos no inciso 1. Tudo que fizer parte do inquérito estará sob a guarda do escrivão. Se você eu sou advogado, vou muito na delegacia. O escrivão, ele tem uma sala que fica a 7 chaves ali, tudo é na responsabilidade dele, tudo é trancado ali, arma apreendida, bens apreendidos, tudo fica ali, tudo que tiver sob a sua responsabilidade, ele tem que guardar, zelar pela guarda, certo? Tá aqui, ó, zelador, o escrivão, ele é zelador dos atos da polícia, não é, pessoal? É tudo com ele. Ele também tem a guarda e responsabilidade, ter a guarda e responsabilidade mantendo atualizada a escrituração em livros ou bancos de dados. O escrivão, ele tem a responsabilidade de alimentar, olha aí, alimentar o sistema, seja ele escrito, né, ou digitalizado, digital, ele tem essa responsabilidade de manter atualizada a escrituração em livros. Imagina a seguinte situação: a pessoa é presa por um crime afiançável em um feriado de Natal. Está tudo fechado, banco, está tudo fechado. E ele vai pagar a fiança. Vai pagar para quem? Vai pagar para o escrivão. Ele paga no escrivão, o escrivão emite recibo, faz a guarda de tudo aquilo, anota, registra e põe lá na sua sala cofre, onde ele tem a chave, porque afinal de contas, ele é o responsável. Então ele tem essa responsabilidade. Ele também emite guia de recolhimento quando legalmente autorizado e determinado por autoridade policial. Ele preenche planilhas de controle de inquéritos, processos e boletins. Olha para você ver, planilhas de processos
Ele preenche planilhas de controle de inquéritos, processos e boletins. Aqui eu vou abrir um tópico para a gente malhar isso aqui um pouco, tá legal? Só para você ir para a revisão lá para sua prova, dominando tudo. Rapidamente, é importante a gente fazer isso. Só vou checar a bateria aqui do meu gravador para ver se está legal, para a gente substituir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá, tem um pontinho aqui ainda, vamos ver. Então veja bem, aqui o inciso 6º fala que ele preenche planilhas de controle de inquéritos, processos e boletins. Inquéritos. Entenda investigação. Tá tudo anotado aqui. O boletim de ocorrência faz parte do inquérito, tá bom? Tá dentro dele. Os depoimentos, as decisões que a autoridade policial, diga-se o delegado, tomou, faz tudo parte do caderno. É a investigação no caderno, ó. No caderno. Tá legal? No caderno. Ele cuida de preencher os processos. Mas, professor, o senhor disse no começo que a polícia, o ato não é processo, sim. Mas imagina, tem muitas vezes o processo está lá no Ministério Público ou está lá na vara criminal e o juiz ou o Ministério Público, na pessoa do promotor, precisa que o delegado pratique um ato para que aquilo fique melhor esclarecido lá numa audiência de instrução e julgamento e que futuramente vai subsidiar, fundamentar uma sentença judicial na pessoa do magistrado. Então esse processo ele retorna para a delegacia. Quando ele retorna, o escrivão tem a responsabilidade de se manifestar nele, né? E também os boletins de ocorrência, diga-se BO. Então, ele também alimenta o boletim de ocorrência da mesma forma. Então, veja bem, esse aqui faz parte desse. E esses dois faz parte desse, tá vendo? Até mais ou menos assim. Tá legal? Beleza? Printa aí, vamos apagar. É isso aí, pessoal. Cola aí, escrivão da Polícia Civil da Bahia. Que bacana! Então, vamos lá. Ele acompanha, é uma das atribuições privativas do cargo de escrivão, acompanhar a autoridade policial quando necessário ao exercício da função. O que é isso? Imagine que o delegado ele precise colher o depoimento de uma pessoa, de uma vítima de tentativa de homicídio que foi baleada e está no hospital. Como o delegado vai fazer isso? Ele precisa se deslocar até lá e ele vai levar então um escrivão para registrar os seus atos. Imagine que o delegado precisa fazer uma diligência em um asilo, uma casa de proteção ou um albergue, uma pessoa que está sofrendo maus tratos lá onde estava e foi retirado da família, levado para um asilo, uma casa de albergue. E o delegado precisa ir até lá. Uma das atribuições privativas do escrivão é acompanhar o doutor delegado ou a doutora delegada para realizar aquela diligência, certo? O inciso 8º, prestar assessoramento especializado e superior no âmbito da estrutura da Polícia Civil do Estado da Bahia. Prestar assessoramento, tudo que tiver ao alcance do escrivão, ele deve contribuir para o bem serviço da Polícia Civil do Estado da Bahia. Também expedir guias para exames periciais. O que é isso aqui? O delegado, quando ele toma uma decisão, ele determina que, a gente vê muito isso, está lá no inquérito, ele fala, determina ao senhor escrivão que pratique esse e esse ato. Então aqui ele praticar atos determinados pelo doutor delegado, né? Expedir guias para exames. Por exemplo, o delegado, alguém foi conduzido pela Polícia Militar por suspeita de abuso sexual. Então o delegado entende que é necessário colher material,
tanto da vítima quanto do acusado. Então o delegado fala com o escrivão expede guia e vai lá para o IML e esse material é coletado. A pessoa chega embriagado, ele não quer soprar o bafômetro, mas o delegado entende que ele precisa colher sangue. Então o delegado fala com o escrivão expede guia para que esse ato seja praticado. E por fim, escrever, subscrever e lavrar atos e termos e demais peças de procedimentos penais ou administrativos. Então tudo isso engloba a atividade privativa do escrivão da Polícia Civil do Estado da Bahia, tá legal? Entre outras áreas, entre outras atribuições, seja formais ou informais, ele pode também estar praticando. Imagine que ele receba lá uma determinação do excelentíssimo juiz da comarca para o escrivão, para o delegado. Então, tudo isso faz parte da atividade privativa do escrivão cumprir com os atos, que é o que está dizendo aqui: escrever, subscrever e lavrar atos e termos e demais peças de procedimentos penais ou administrativos. Legal? Gente, é isso aí. Um prazer falar com vocês aí da Bahia. Então, espero que você aproveite. Espero que ela contribua para a sua preparação. E no dia da prova aí, vai firme, vai com fé. Tudo nosso, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tchau, obrigado. É o Monster e você. Tchau, gente.